Sobre os tipos de conhecimento, nós temos os dois principais, que são o conhecimento científico e o senso comum. É importante destacar que o conhecimento do senso comum pode desenvolver o conhecimento científico. Muitos ditos ou ditados populares, eles podem gerar questões que, às vezes, levam à pesquisa e à investigação científica. Ou seja, aquilo a que o senso comum não responde, a ciência pode responder e deve responder. Então, muitas questões que eram do conhecimento vulgar, do conhecimento do senso comum, elas foram transformadas no conhecimento científico em questões, em hipóteses, em levantamento de dados para confirmação ou refutação de questões, para chegar, então, à geração do conhecimento. Então, nós temos os tipos de níveis de conhecimentos fundamentais. Nós temos o conhecimento empírico, que surge, então, a partir da observação do ser humano com o ambiente ao seu redor. O conhecimento religioso, que é baseado na fé religiosa, acreditando que esta é a verdade absoluta. Temos também o conhecimento filosófico, que ele é baseado, então, nas reflexões que o homem faz sobre todas as questões, né, subjetivas e objetivas. E temos, então, o conhecimento científico, que usa o método científico para chegarmos, então, à geração e à obtenção de novos conhecimentos. Então, no conhecimento científico, o que vale são as hipóteses, são os testes, é a verificação, a observação. Então, é isso que se baseia, então, na geração do conhecimento científico. E esses são os tipos de conhecimento. Ainda sobre os tipos de conhecimento, nós temos o conhecimento filosófico, que busca compreender a realidade em seu contexto universal, sem soluções definitivas para a maioria das questões. A tarefa principal da filosofia resume a reflexão, conhecimento especulativo sobre os fenômenos, gerando conceitos subjetivos, busca de sentido nos fenômenos gerais do universo, ultrapassando então os limites formais da ciência. Exemplo, substituir os questionamentos como hoje, que dia é hoje ou que horas são, por o que é o tempo. Então, é uma coisa muito mais genérica, muito mais abrangente, que foge, então, de conceitos definitivos ou de conceitos definidos. Outro exemplo também é substituir afirmações como esta casa é mais bonita que a outra, por o que é mais, o que é menos, o que é belo. Então, esses são os tipos de questionamentos que vão aí perpassar por diversas visões subjetivas, pois cada um tem o seu conceito, né? O que é belo para alguém pode não ser belo para outra pessoa. Então, é o terreno da subjetividade, da reflexão, do debate, do diálogo, né, que você está ali para gerar o conhecimento filosófico. Já o conhecimento empírico, ou vulgar, ele é o conhecimento popular, adquirido na vida cotidiana ou no acaso. Ele é relacionado às crenças e aos valores, às tradições. Ele é assistemático, ele é sem controle, não baseado em estudos, pesquisas ou aplicações de métodos de investigações, como é, então, o conhecimento científico. Um exemplo é o dito popular de que tomar chá de macela cura a dor no estômago, mas precisa ser colhido na sexta-feira santa, antes do sol nascer. Então, isso daí é um conhecimento popular, é um conhecimento que ele é passado pelas gerações, né, mas ninguém comprova, ninguém fez um estudo para saber se aquilo dali é real, verdadeiro ou não. Então, é um conhecimento empírico ou vulgar. Alguém fez, deu certo, e ali as pessoas então definiram, determinaram que aquilo dali é o correto. Já o conhecimento religioso, ele é o estudo das questões referentes ao conhecimento da divindade, né, implicando sempre em uma atitude de fé diante das relações
de um mistério ou sobrenatural, interpretados como mensagem ou manifestação divina. O conhecimento intimamente relacionado a um Deus, que pode ser Jesus, Buda, Maomé ou outro ser invisível, qualquer entidade entendida como ser supremo, dependendo da cultura de cada povo, com quem o ser humano se relaciona por intermédio da fé religiosa. Os conhecimentos adquiridos e praticados pelos homens, tendo como base os textos da Bíblia Sagrada ou quaisquer outros livros sagrados. Então, esse daí é o conhecimento teológico ou religioso, que também não é um conhecimento científico, não é um conhecimento que passou por testes ou verificações. Em síntese, nós temos aqui esse quadro, que ele fala então de forma resumitiva sobre esses tipos de conhecimento. O conhecimento empírico, então, ele é valorativo, reflexível, ele é falível, ele é assistemático, verificável e inexato. Por que ele é inexato? No caso, ele não tem exatidão, ele não teve, então, um preparo, um estudo baseado em métodos, baseados em uma coisa sistemática, para que se chegue àquele resultado. Por isso ele é inexato. Ele também é verificável. Essa parte do verificável pode levar ele, então, ao conhecimento científico, a partir do momento em que alguém vai verificar ou testar aquela hipótese do conhecimento empírico. Já o conhecimento científico, ele é real, ele é contingente, ele é falível, sistemático, verificável e ele é exato. Ele é exato, mas ele também pode ser revisto, ele pode ser então refutado em algum momento. E ele é real, ele também é falível e ele passa por essa sistematização, que você vai fazer testes, em que você vai seguir uma metodologia para chegar até ele. Já o conhecimento filosófico, ele é valorativo, ele é racional, sistemático, não verificável. E ele também é exato. Por que ele é não verificável? Porque ele está ali no terreno das ideias, no terreno das interpretações, da subjetividade. E cada um pode pensar de um jeito diferente. Ainda em síntese, nós temos aqui o que é pesquisa. Generalizando, pode-se dizer que a pesquisa significa a busca, procura. Pesquisar é buscar, procurar respostas para alguma coisa. A ciência é produzida pela pesquisa, portanto, a pesquisa é o caminho para se chegar à ciência, ao conhecimento. Para uma pesquisa ser considerada científica, ela deve seguir um caminho metodológico, uma sequência de etapas logicamente encadeadas. O instrumento ideal deverá ser definido pelo pesquisador para se atingirem os resultados ideais. Então, temos aí pesquisas em que os instrumentos de coleta são questionários, em que os instrumentos de coleta são entrevistas presenciais, e existem outros diversos tipos de instrumentos de coleta de dados, de informações, para que depois faça a verificação, análise, interpretação dos dados obtidos, para que então chegue-se à verificação, ao resultado dos testes, ao resultado das hipóteses levantadas. Do ponto de vista da natureza da pesquisa, ela pode ser básica, que é o objetivo geral de conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista, envolve verdades e interesses universais, ou ela pode ser aplicada, que é o objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidas à solução de problemas específicos, envolve verdades e interesses locais. Essa é a pesquisa aplicada. Já quanto à forma de abordagem do problema, a pesquisa pode ser quantitativa, que considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números, opiniões e informações para classificá-los e analisá-los, requer o uso de técnicas estatísticas, e ela pode ser também qualitativa, que considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzido em números.
A interpretação de fenômenos e a atribuição de significados são básicos no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos ou técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados do pesquisador e o instrumento-chave. Ela é descritiva e também os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. A gente também vai ver o que é a pesquisa indutiva. Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, que tem o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipótese, envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, análise de exemplos que estimulem a compreensão e assume, em geral, as formas de pesquisa bibliográfica e de estudo de caso. Já quanto ao objetivo da pesquisa descritiva, ela tem o objetivo de descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou estabelecimento de relações entre variáveis. Requer o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, questionários e observação sistemática. Assume, em geral, a forma de levantamento. Quanto à pesquisa explicativa, ela tem o objetivo de identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos. Ela aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. E, quando realizada nas ciências naturais, ela requer o uso do método experimental. Nas ciências sociais, do método observacional.